No dia em que a Terra parou, pode parar esse mundo aí que eu quero descer. Raul, você estava certo. Pelo que se sabe, pessoal, até o momento, tudo indica que estejamos vivendo a maior crise da história do capitalismo. Nesse vídeo, eu vou mostrar para você como tentar proteger o seu negócio e manter viva as atividades principais da sua empresa e principalmente a manutenção dos empregos. Eu vou te dar 3 dicas para isso. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender tudo o que está acontecendo que pode afetar o seu negócio. Olá pessoal, eu me chamo Bruce Duarte, eu sou consultor em gestão empresarial, eu sou economista também e com certeza chegou a hora de nós falarmos dos impactos do coronavírus nos seus negócios. Como nesse momento, pessoal, é impossível prevermos a extensão dessa crise, o que se sabe é que é uma crise extremamente grave, eu preciso contextualizar você, te dar mais informações do que está acontecendo no mundo, acontecendo no Brasil, e aí sim dizer algumas medidas que eu acredito que sejam necessárias para que a sua empresa possa estar mais protegida nesse momento de crise. Pense assim, pessoal, é como se a gente estivesse num ringue de boxe e tivéssemos tomado um grande golpe, e esse golpe nos levou à lona. Nós estamos tontos ainda, nós não sabemos nem aonde estamos. Isso é o que dizem os grandes economistas aí dos principais países do planeta. Então, já que a gente ainda está meio tonto nessa situação, a gente não tem certeza exata de como essa crise vai nos afetar, é momento de a gente parar, respirar, retomar a consciência e entender primeiro o que está acontecendo no planeta. Entender o que está acontecendo no mundo, entender o que nos levou até aqui, para depois nós tomarmos algumas decisões que são necessárias para essa proteção, esse resguardo inicial. Vamos dizer assim, essa quarentena também para a sua empresa e para os seus negócios. Então vamos lá, vamos tentar entender primeiro a questão do mundo. Por que chegamos aonde chegamos? Então vamos lá, falando do mundo agora, pessoal. O que aconteceu no mundo antes, um pouco antes aí da chegada do coronavírus, na verdade não foi antes, foi concomitantemente a chegada do coronavírus. O que aconteceu no mundo foi uma crise do petróleo. Essa crise do petróleo, ela foi provocada porque os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, lá da OPEP, que eles enxergaram que todas as economias mundiais estavam anunciando uma certa recessão, ou seja, uma certa previsão de queda na expectativa do PIB no final do ano. Isso aconteceu com vários países, com a Índia, com a China, enfim. Esses países, então, da OPEP, o que eles fizeram? Eles foram lá, se reuniram, e decidiram regular a oferta de petróleo no mercado. Ou seja, se já há uma expectativa que pode haver um crescimento mais baixo que no ano anterior para a maioria dos países no mundo, o que se deve fazer? Se deve regular a oferta de petróleo, porque se você mantiver o mesmo nível de produção, a mesma entrega de petróleo para a economia, o que vai acontecer? O preço do petróleo vai cair. Então eles se organizaram para tentar regular essa oferta, dizendo, olha, vamos entregar menos para esse mercado, vamos produzir menos, porque é só assim a gente vai conseguir regular a questão do preço. Muito bem, só que não combinaram isso com a Rússia. A Arábia Saudita, que é a maior exportadora do mundo, impôs uma condição de redução dessa produção para a entrega do petróleo mundial, se a Rússia também concordasse com isso. Mas a Rússia não concordou. E detalhe, a Rússia não faz parte da OPEP. Existe um conceito aí do OPEP+, que ela pode fazer parte, mas ela de fato da OPEP não faz parte. A Rússia disse que não vai reduzir as suas exportações de petróleo, não vai reduzir a sua produção. E aí, como uma retaliação dos países da OPEP, principalmente motivados e impulsionados aí pela Arábia Saudita, eles foram lá e tiraram os limites de bombeamento das produções de petróleo no mundo. O que acontece com isso, pessoal? Uma enxurrada de petróleo no mundo. Com isso, quando aumenta a produção de petróleo, uma expectativa de queda da demanda, o preço cai. E para piorar a situação, a Arábia Saudita anunciou que quer aumentar ainda mais essa produção de petróleo e aumentar a sua participação de mercado. Ela que já é a maior exportadora do mundo. E aí vocês imaginam o que pode ter acontecido. O barril que estava lá em $50 aproximadamente caiu a $28. Isso é um dos menores preços dos últimos 20 anos.
A Rússia, por sua vez, não satisfeita com o ego lá em cima, disse o seguinte: olha, eu consigo suportar o preço do petróleo entre 25 e 30 dólares por 10 anos. Então vocês imaginam que crise é essa de você pegar a principal commodity do planeta e sucatear o preço dela. E aí você pode me perguntar: Bruce, o petróleo baixo, ele não é bom para a economia, ele não é bom para a produção? A resposta é sim, isso é bom. Quando você baixa o preço de uma commodity, que é extremamente importante para o mercado, é bom para a economia. Porém, pessoal, lembrem-se, o mercado trabalha com expectativas. Se os principais países do mundo que exportam petróleo estão dizendo que vão baixar o preço porque esperam uma redução da demanda, o recado que se passa para todo o planeta é que vai haver uma crise de grandes proporções, senão não haveria motivo para reduzir o preço do petróleo. E como os analistas de mercado, os investidores, trabalham em cima dessas expectativas, quando eles olham a commodity baixando nessas proporções, complica muito a situação desse mercado, gerando incertezas e quebras de expectativa. Então, pessoal, por si só, essa crise do petróleo já ia trazer uma enorme instabilidade para o mundo inteiro. Só isso já seria suficiente. Lembrem-se da crise do petróleo dos anos 70 que abalou o mundo. Então, o petróleo ele é extremamente sensível. Quando tem qualquer incerteza em relação a essa commodity, o mundo se abala. Isso é um fato. Mas, para piorar ainda mais a situação, veio o coronavírus. E veio de uma forma avassaladora. O fenômeno do coronavírus na economia está sendo interpretado por muitos economistas como o principal causador da possível maior crise da história do capitalismo moderno. Ou seja, ele como um causador da maior crise econômica do mundo. Isso que está sendo observado pelos analistas. E aí nós precisamos entender, pessoal, o papel da China. A região onde teve o epicentro do coronavírus, que foi a região de Wuhan, na China, é uma região altamente industrializada. Tem aí aproximadamente 11 milhões de habitantes. A China inteira, na verdade, é altamente industrializada. É o maior país exportador do mundo, né? Não exportador de petróleo, é exportador de tudo. É a maior economia exportadora do planeta. Então aconteceu lá. Aconteceu esse epicentro aconteceu nessa região altamente industrializada. Bem, o que a China fez? A China anunciou, primeiro, que vai haver uma queda na expectativa de crescimento dela esse ano, que inclusive é uma das maiores das últimas décadas. Ela deu férias coletivas e ela anunciou declaradamente que não vai conseguir produzir o que produzia antes. Então vocês imaginam o seguinte, pessoal. O maior país exportador do mundo está dizendo que não vai conseguir entregar o que o mundo espera que ele entregue. Isso gera, de fato, uma grande instabilidade, isso devido ao coronavírus. Aí você observa mais um fato. A China anunciou que a taxa de desemprego dela, desde que os dados oficiais começaram a ser publicados, ela declarou que agora será a maior taxa de desemprego de sua história. E como se não bastasse, ainda na questão da taxa de desemprego, eu vou lá para os Estados Unidos. O secretário do Tesouro americano anunciou que é possível que a taxa de desemprego nos Estados Unidos, que hoje vivem o pleno emprego, na casa aí abaixo dos 4%, pode chegar a 20%. A pandemia transformou a situação da economia americana, que era o carro-chefe da campanha de reeleição de Donald Trump. O secretário do Tesouro falou agora à noite na possibilidade do ano terminar com um desemprego na casa de 20%. A gente conversa sobre isso com o Guga Chakra, que está em Nova York. Guga, boa noite. Imagina a gente aqui no Brasil, com o desemprego como está, ouvindo esse tipo de declaração num país que estava até aqui com pleno emprego. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É um cenário devastador que o secretário do Tesouro pintou, quer dizer, 20% de desemprego na economia americana. Partindo do pressuposto que até 2 semanas atrás, Renata, ainda está, na verdade, a taxa de desemprego continua ali abaixo de 4%. O PIB crescendo.
de repente vem com essa força de um tsunami a crise do coronavírus. E ele já prevê desemprego em 20%. Renata, só como comparação, a taxa de desemprego depois da crise de 2008 atingiu o maior nível em outubro de 2009, quando chegou a 10%. Quer dizer, e foi a maior crise dos Estados Unidos desde os anos 30. 20% é uma coisa gigantesca para a maior economia do mundo. Claro que esse seria o pior dos cenários. Dificilmente chega a esse patamar de 20%, mas certamente há um risco não só de recessão, mas de uma depressão. A gente está falando de um risco de anos 30 mesmo nesse cenário. Por isso, o governo Trump até fazendo esse programa de estímulo, e que a tendência é que vá se aumentando num descarte, Renata, até um New Deal, um novo New Deal, né, que já tem, seria New Deal, né, mas mais para frente, diante desse cenário apocalíptico para a economia americana, se realmente chegar nesse patamar que, insisto, seria o pior dos cenários. Também é o melhor dos cenários, que não seria uma crise tão grave, talvez até mais ou menos como 2008, assim seria o melhor dos cenários. E aí, meus amigos, pensem no seguinte: imagine que você seja um grande investidor, ou mesmo você tenha o seu dinheiro e quer colocar em algum lugar, em alguma aplicação. Diante desse cenário de extrema incerteza, o que você faria? Eu imagino que a resposta com certeza seria: colocaria o meu dinheiro no local mais seguro que eu conheço. Ok, esse local para uma economia global existe. E esse local é o título do Tesouro norte-americano. Ou seja, a economia norte-americana, a economia estadunidense, na verdade, é a maior economia do planeta. E os títulos da dívida americana são os títulos mais seguros do planeta. Por quê? Porque a maior economia do planeta, teoricamente, é a economia com menos chance de dar calote. Então você colocando seu dinheiro lá, ele está no local mais seguro do planeta. Então o que acontece? Você imagina aí o seu monte de investidor espalhado pelo mundo inteiro, tirando o seu dinheiro desses países com certo risco, como o Brasil, por exemplo. O que acontece quando eles tiram os dólares desses países? Se vai tirar dólar do país, obviamente o preço do dólar nesse país vai subir. E aí é o que está acontecendo, por exemplo, no Brasil. Hoje nós cotamos aí o dólar nominal a R$5. Lembrando, só por curiosidade, que a cotação nominal é sim uma cotação recorde. Esses R$5 trata-se de um recorde nominal. Porém, se nós observarmos o dólar real, aquele que é descontado pela inflação brasileira e norte-americana, em outubro de 2002, se eu não me engano, foi nessa data, o dólar bateu R$ 7,70. Aquele sim foi o maior recorde do valor real do dólar da história. Mas isso é só uma curiosidade. Então você imagina, o dólar está subindo em proporções muito acentuadas, está subindo rapidamente, e isso impacta diretamente na economia brasileira. E aí, já falando um pouquinho da economia brasileira, a gente viu algumas besteiras, algumas declarações infelizes, como essa do nosso ministro da Economia. O que eu estou dizendo é o seguinte: é um campo que flutua. Se você fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível. Viu só, Guedes? Pode chegar a R$5 como chegou no valor nominal. E isso é um recado, né? É um recado de que na economia nem tudo é previsível. O que eu interpreto desse discurso, pessoal, é que, na verdade, houve um nítido descaso e talvez o coronavírus tenha sido muito subestimado, tanto pelo nosso executivo quanto pelo nosso governo em geral. Quando você tem uma situação como a do coronavírus e existe aí um chefe do executivo e um ministro da economia minimizando esses impactos, a gente percebe que pode ser uma jogada estratégica para não causar um pânico, evidentemente, mas pode sim ser um descaso, porque quando um ministro fala que se fizer muita besteira o dólar vai a R$5, é que de fato ele não conseguiu enxergar a crise do coronavírus na sua proporção real. Isso é um problema. Mesmo assim, o dólar alto ele favorece as exportações, que é um bom indicador para o crescimento do PIB do nosso país. Porém, pessoal, o dólar alto ele impacta em várias coisas na nossa economia. Primeiro, questão de produtos importados serem mais caros para nós. Né? Nós estamos falando de remédios, nós estamos falando de eletrônicos, nós estamos falando de trigo, que é o nosso pãozinho nosso de cada dia.
né? Nós estamos falando de vários produtos que são afetados quando existe uma alta do dólar. Isso causa uma inflação interna, ou seja, nosso poder de compra diminui. Aí vem questões de viagem internacional, né? Que mais uma vez a gente escuta outra besteira, olha só. Ah, mas o juro foi para 4 e pouco, o câmbio foi para 4 e pouco, tá nervoso. Não tá nervoso não, mudou. Não tem negócio de juro a 1,80, não tem negócio de câmbio a 1,80. Vai exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Esse não tem nem comentário. Outro detalhe, pessoal, é que com as exportações mais incentivadas pela alta do dólar, pode ser que muitos empresários entendam que vale muito mais a pena vender fora do Brasil do que manter a venda e o fornecimento interno. O que acontece com isso? Pode ser que existam algumas rupturas de alguns produtos no nosso mercado, que a gente não consiga mais comprar, uma certa falta desse produto. Então, cuidado, isso também pode nos afetar negativamente se não houver produtos suficientes para o mercado interno. E também aí para algumas empresas maiores, né, principalmente, que contraem dívidas no exterior em dólar, essas empresas, se não fizerem uma proteção chamada hedge, elas também vão sofrer com essa variação cambial. Entre outros impactos, né, pessoal? E aí você vê um vídeo do Guedes falando sobre a nossa possibilidade de crescimento econômico. Olha só. É claro que o coronavírus vai ter impacto. Nós fizemos os primeiros cálculos. O impacto, se a economia brasileira fosse crescer 2,5%, a pior hipótese seria cair 0,5%. Guedes, acho que na pior das hipóteses é muito pior do que o 0,5%, né? Você pode observar agora, no último boletim Focus, que é o principal indicador aí da expectativa de crescimento do PIB do nosso país, já estamos em 1,68%. Mas por que raios esse tal de PIB é tão importante para vocês? É importante, pessoal, porque o PIB é o principal indicador econômico do mundo. É um indicador de crescimento econômico. E crescimento econômico pode gerar desenvolvimento econômico, melhorando a vida das pessoas, gerando mais empregos e gerando mais renda. Agora vamos falar do boneco de ventríloco, o pica das galáxias de falar besteira. Olha só. Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Então esse movimento de rua é muito bem-vindo, porque dessa forma nós estamos submissos à lei, como o artigo 5º diz que todos podem se reunir pacificamente, bastando apenas comunicar à autoridade competente. Participem e cobrem de todos nós o melhor para o Brasil. É um movimento que quer mostrar para todos nós, presidente, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, que quem dá o norte para o Brasil é a população. Esse aí sim, pessoal, esse é um completo perdido. Quando ele escuta o começo da palavra coronavírus, quando ele escuta corona, ele já associa a chuveiro. Mas vamos continuar. Além das N declarações infelizes do presidente, cabe aqui uma observação. Ele adora uma treta. Ele entrou diretamente em rota de colisão com o ministro da Saúde, pessoal. E olha o momento que ele escolheu para entrar em rota de colisão com o ministro da Saúde. O ministro da Saúde, o Mandetta, ele tomou algumas decisões que irritaram o presidente. Primeiro, ele proibiu que os navios, os cruzeiros ali, saíssem do nosso país. Isso teria desagradado o presidente. Segundo, o Bolsonaro teria descumprido algumas orientações do ministro da Saúde em relação a manter um certo resguardo, uma quarentena, porque ele havia viajado para os Estados Unidos e na delegação ali teriam pessoas que já teriam o vírus. E ele acabou não respeitando isso e acabou tendo contato com outras pessoas também. E terceiro, por uma questão de ego, uma questão idiota, né, que o João Dória foi lá, o governador de São Paulo, e pediu aí um plano de contingência para o ministro da Saúde do governo Bolsonaro. E como todos sabem, tanto Dória quanto o Bolsonaro estão olhando aí as eleições de 2022, quer dizer, nem no momento desse de absoluta crise, incerteza, da população em pânico, eles não param de pensar nas próximas eleições. É um absurdo completo isso. E aí é evidente que essas posturas geram, em algum momento na população, realmente um cansaço. Olha só esse vídeo.
Vamos ver as imagens. Na capital paulista, manifestações foram ouvidas em vários bairros da zona oeste, sul e na região central da cidade. No Rio de Janeiro, em Brasília, em Belo Horizonte, no Recife, tiveram panelaços contra o presidente. Aqui, pessoal, eu quero destacar uma coisa. Eu acho que a minha posição ela tem que deixar claro para vocês também o meu posicionamento político. Eu votei sim no Bolsonaro e eu digo que eu votei no governo Bolsonaro. Por quê? Porque eu como economista, acreditei e acredito ainda que o Guedes é a pessoa certa para lidar com a nossa economia. Eu acredito no modelo liberal de economia, eu acredito que nosso país precisa viver algo muito diferente do que aquilo que o PT nos trouxe. Não só o PT, né? Governos anteriores. A gente precisa de fato de uma economia liberal. E aí, pessoal, eu me reservo no direito de criticar esse governo, sim, porque nós estamos no Estado Democrático de Direito e a nossa posição ela tem que ser respeitada. Então, quando eu falo essas coisas sobre Bolsonaro, Guedes, coloco esses vídeos, não é exclusivamente no intuito apenas de sacanear ou de desmerecer o que está sendo feito por eles e para o nosso país, né? É de fato um alerta, é dizer, olha, isso aqui não vai bem, então tomem outra postura. Essa é a ideia. Então, não tem aqui nenhum posicionamento político não, pessoal. Não me considero nem de esquerda, nem de extrema esquerda, nem de extrema direita. Eu sou uma pessoa que eu tento avaliar a situação de um ponto de vista o mais científico possível e tentando deixar claro para as pessoas com as quais eu lido, principalmente meus clientes, o que devemos esperar do governo, das nossas relações e como melhorar a situação da nossa empresa. Então, só deixando esse registro aqui. E por fim, pessoal, como consequência de toda essa instabilidade, evidentemente a gente vai ter aí alguns resultados nas bolsas de valores pelo mundo inteiro pífios, né? A gente tem um caos total aí no mercado financeiro, múltiplos circuit breakers e uma instabilidade, uma incerteza. Hoje a bolsa às vezes sobe, mas ela sobe muito menos do que ela já caiu e cai em alguns lugares e tá uma loucura. Todo mundo do mercado financeiro está vivendo aí uma situação horrorosa, como se estivesse perdido sem uma bússola, como se estivesse navegando sem um mapa náutico. E aí o problema de tudo isso que está acontecendo é que o reflexo para o empresário brasileiro que está vendo tudo isso, ele pensa o seguinte, olha, estou na pior crise da história, ninguém sabe muito bem o que fazer, o que eu vou fazer? Eu vou empregar menos, eu vou desinvestir, eu vou tomar decisões aí de proteger somente aí o coração da minha empresa e vou ficar com a menor estrutura possível de funcionários, vou tomar atitudes assim. Então calma, vamos lá. Agora vamos falar da outra parte, que é uma parte importante, que é em relação às medidas que os governos mundiais estão tomando, que são chamadas de medidas contracíclicas. O que é uma medida contracíclica? É uma medida que tende a evitar a tendência de recessão da economia, ou seja, ela tende a evitar que a economia colapse. A ideia dessas medidas contracíclicas é como se desse um choque para reanimar alguém que já infartou. E no caso, quem está quase infartando é a nossa economia e a economia mundial. Então, o que o governo do mundo, inclusive nosso principalmente, tem que fazer? Tem que injetar capital e tentar recuperar essa economia o mais rápido possível. E é exatamente isso que o governo brasileiro está fazendo. Então, houve um anúncio do Guedes aí de aproximadamente 147 bilhões de reais que serão investidos aí no intuito, na verdade, dessas medidas contracíclicas. E isso vai para a população mais vulnerável, isso também vai ser destinado para manutenção dos empregos, isso também vai ser destinado para o SUS, para aumentar os leitos, para investir nisso. Então existem algumas medidas aí sendo tomadas pelo governo, até mesmo com facilitação da liberação de crédito para as empresas. O próprio presidente do BNDES, o Gustavo Montesano, acabou anunciando aí que tem em caixa em torno de 50, 60 bilhões de reais que ele pode usar sim para a recuperação dessas empresas em liberação de crédito. Então a gente tem que se apegar um pouco nessas medidas contracíclicas, apostar nisso e tentarmos, de fato, aproveitar essa situação para também acalmarmos, né? Tentar manter aí uma certa estabilidade no nosso negócio, nos nossos empregos, nos empregos que vocês geram principalmente.
Isso foi o que o governo mostrou de relevante até agora. Tem até a declaração do ministro Guedes aí mostrando um otimismo. Vamos ver. Vamos trabalhar. Vamos transformar essa crise em crescimento. Vamos transformar essa crise em geração de empregos. Nós estamos absolutamente tranquilos. A equipe de economia está tranquila. É uma equipe serena, é uma equipe experiente. Já vivemos isso várias vezes. Conhecemos isso. Sabemos lidar com isso. Finalmente, que medidas tomar para a sua empresa? Entenderam o conceito, entenderam o mundo e nosso país, os principais conceitos. Agora vamos olhar para as nossas empresas e buscar aí algumas medidas. Eu separei 3 dicas para vocês. Primeira dica, controle do fluxo de caixa. Pessoal, para o controle de fluxo de caixa, é só clicar aqui em cima. Eu preparei um curso completo para você que é gratuito, para você entender o que de fato você deve fazer para o controle financeiro da sua empresa. É momento de você saber todo centavo que entra e que sai da sua empresa, por que entrou e por que saiu. Observe muito bem essas finanças e se você não sabe fazer isso na sua empresa, veja o vídeo, clique aqui e assista esse conteúdo. Tem até uma planilha ali que eu desenvolvi para vocês controlarem bem a questão financeira de suas empresas. Fluxo de caixa é essencial você entender o conceito e fazer a manutenção dele. Segunda dica que eu dou para vocês. Fluxo de caixa é regime financeiro. Você também precisa olhar o regime econômico. Nós estamos falando de problemas econômicos. Então vamos olhar o regime econômico. A gente tem que olhar com muito carinho a nossa gestão sobre o lucro e replanejar a nossa empresa para 2020. Agora sim, pessoal, com uma baixa na expectativa inicial. A gente tem que reduzir um pouco a nossa expectativa de vendas aí para 2020. É um fato, tem que ser feito. E aí também eu tenho, só clicando aqui em cima, um outro curso que eu preparei para você sobre como fazer o planejamento econômico da sua empresa e a gestão dos lucros. Ok? Veja esse vídeo. Assista esse curso completo. Terceira dica, pessoal. Gestão de estoques. E aqui vamos conversar um pouquinho. Primeiro caso, é bem possível que faltem insumos e mercadorias para a produção e para a revenda, respectivamente, em virtude dessa crise de oferta, principalmente da maior exportadora do mundo, que é a China. Até o mercado se recuperar em relação a isso, pode haver falta de mercadoria, principalmente se você é uma empresa que depende muito da China para a comercialização dos seus produtos. Então, pode faltar mercadoria. Segundo ponto. Contudo, pessoal, você não deve se estocar desesperadamente em virtude disso. Primeiro, a crise que está havendo na oferta também é refletida na demanda. A demanda também está com crise. Então, no nosso país, não adianta só a gente querer se estocar desesperadamente, porque pode ser que tenha gente que não compre. Então, muita calma nisso. Você não pode se estocar desesperadamente. Isso pode afetar o principal indicador de negócios da sua empresa, que é o capital de giro. Esse indicador, se você não cuidar dele, você pode sim levar o seu negócio à falência. Então, compras em excesso, em épocas assim, podem prejudicar e muito o seu caixa e seu capital de giro. Muito cuidado com isso. Terceiro ponto. Já que existem essas duas situações, pode haver falta de produtos no mercado. E também você não pode se estocar muito, porque você pode não vender, porque existe uma crise de demanda também. O que eu sugiro que você faça? Entre em contato com os seus principais clientes e veja se realmente existe demanda reprimida para aquilo que você imagina vender. O que é demanda reprimida? Aquela intenção de compra manifestada do seu cliente. Então o seu cliente vai lá e pode te depositar um sinal mostrando aí que ele tem uma necessidade real da compra do seu produto. Então o que eu sugiro que você faça? Entre em contato com seus clientes, na maioria deles, se você conseguir, principalmente aqueles que representam um grande volume de vendas para você, e verifique se realmente existe uma demanda para a venda dos seus produtos para esses clientes. Com isso, você minimiza o risco de comprar coisas desnecessariamente e ficar com o estoque parado. Quarto ponto, pessoal. Faça uma análise, um estudo ABC do seu estoque, da curva ABC, da curva de Pareto, lá do Vilfredo Pareto, economista italiano, a regra 80-20. O que é? Você tem que identificar na sua empresa aqueles produtos que estão encalhados no seu estoque
E assim, ó, se possível, faça caixa com esses produtos o mais rápido possível. Tente vender, mesmo que você venda abaixo do custo, mas se eles estão lá no seu estoque, pessoal, só ocupando espaço e dificultando o teu caixa, às vezes você tem problema de caixa porque você não vendeu aquelas mercadorias que estão lá. Tente agilizar a venda dessas mercadorias, isso é importante para a manutenção também do seu capital de giro. Quinta e última dica, se você nesse momento tem caixa suficiente para enfrentar essa crise e você quer se estocar, eu sugiro que você também faça uma análise ABC e invista em estoque, principalmente daqueles produtos da curva A, daqueles produtos que você sabe que vão realmente ser vendidos, não deixando de lado as dicas anteriores, né? Principalmente de verificar se existe uma demanda reprimida para os seus produtos. Vale a pena, pessoal, faça contato com seus clientes. Ficou entendido então, pessoal? Me desculpem esse vídeo muito longo, fora do perfil dos outros vídeos que a gente está fazendo aqui para o canal, mas é importante, as pessoas precisam de informação, principalmente que todas as informações que estão vindo, em princípio, estão trazendo aí inúmeras recomendações para que a gente mantenha a nossa saúde, né? Para que a gente sobreviva como ser humano a essa crise, né? Mas o nosso negócio também é importante que a gente consiga fazer com que ele sobreviva. Então, por favor, passe esse conteúdo aí para o máximo número de empresários que você conheça, que realmente essas informações que foram dadas aqui pode dar um certo norte para esse empresário, como lidar melhor com essa crise. É isso que eu te peço. Nós ainda vamos falar muito sobre isso nesse canal. O coronavírus tomou conta de todos os noticiários, a gente vai dedicar um tempo para cada vez mais munir vocês de informação em relação a isso. Então, para você que ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, que aí você vai recebendo essas novidades aí, como ir lidando com essa crise na sua empresa, ok? Então é isso, pessoal. Vamos juntos, vamos unir forças. Eu, como consultor, vou passar esse tipo de informação gratuitamente para você, mostrando o meu apoio, a minha solidariedade aí com o grupo empresarial que precisa sobreviver a essa crise, precisa saber lidar com isso. E eu agradeço imensamente aí esses longos minutos que estivemos juntos. E desejo aí a todos vocês um grande abraço, força e estamos juntos. Contem com a gente. Um abraço.